Fernanda, você traz uma questão que me mobiliza bastante, que é a questão da EAD e do Blended Learning, porque é uma confusão muito grande. Eu queria que você me desse o seu ponto de vista da relação entre EAD e Blended Learning, porque a gente vê diversas perspectivas, diversos pontos de vista diferentes sobre esse tema. Então, isso foi um pouco que eu trabalhei na minha tese, né? Que eu trabalhei justamente sobre a convergência na educação, que eu discuti isso. Para eu tentar entender, então, o que também, né, além da educação à distância do Blended, também a gente tem que falar da educação presencial, né? Então, assim, a educação presencial pensando no espaço físico, né, com tempos, espaços muito bem marcados, com horas regulares, né? E isso de uma forma bem básica, assim, né? Bem didática. E, por outro lado, a educação à distância como uma modalidade histórica, não é? Em que os processos de aprendizagem são mediados por tecnologias de informação e comunicação, em que os sujeitos estão separados espacialmente, né? Assim, um conceito bem o que está na legislação, né? Se a gente pega a legislação, é exatamente isso que está dizendo. Agora, começa a surgir, então, a questão do blended learning. Mas, o que é esse blended, né? O blended significa a mistura, né? Significa essa integração do que era só presencial para o que era, né, junto com o que era somente virtual. Porque também a gente tem que pensar que só agora também, né, assim, agora sim, pelo menos 30 anos que a gente pensa a educação à distância no virtual, porque como a modalidade histórica, ela tinha passou por correspondência, para o rádio, TV, computadores, mas é só na década de 90, com o uso da internet, que a gente passa a ter algumas relações, né, online, e toda a história da educação à distância tem a ver também com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação. Mas o blended, ele causa ainda alguma confusão, porque ele é um conceito bastante amplo, e dependente da perspectiva, tem pessoas que, inclusive, falam que a própria educação à distância ela já é blended, né? Assim, e e tem gente que fala também que só a educação presencial também é blended, no sentido, né, ela é misturada, assim, no sentido de que, pensando assim, só do uso das tecnologias, né? Como que a educação à distância, pensando só a educação à distância, ela pode ser blended? Uma vez que você não está só preso no ambiente virtual de aprendizagem, que você abre as paredes e traz ali elementos da Web 2.0, então, assim, você traz recursos, coloca... né, assim, traz o Padlet, traz o Mentimeter, traz o Scratch, traz o Geniali, eu estou falando de vários Uhum. Os recursos, aplicativos. traz o Google Maps, traz outras coisas que não estão dentro ali do ambiente virtual de aprendizagem, mas quando o professor traz isso para a educação à distância, há pessoas que dizem que isso já é o blended. Por outro lado, quando também pensa, né, a educação presencial com o uso de tecnologias, não só uma escola bastante integrada, né, com os espaços sociais, isso também poderia ser pensado como blended, ou seja, e o que tem se falado hoje, né, ainda mais por conta da pandemia, o que tem se falado é pensar justamente a integração, então, o uso dessas ferramentas da educação à distância na educação presencial, né? Então, tem se falado muito isso. Mas também tem um autor aqui que é o João Matar, eu estou aqui olhando para lá tentando achar o livro dele aqui, por aqui, que ele tem um livro que é o de metodologias ativas, e ele vai dizer, né, que o blended seria mais uma modalidade, porque dentro do blended tem várias metodologias, tem várias coisas que podem acontecer, então, assim, pensar o que seria o blended, então, imagina, e isso na perspectiva do João Matar, né?
ele fala, por exemplo, uma coisa que muito tem se falado também da sala de aula invertida. Para ele, a sala de aula invertida é uma metodologia que está dentro do Blended, porque integra. Então, o que é a sala de aula invertida? É você dar o material para os estudantes antes deles chegarem na sala de aula e ter o espaço dessa sala de aula para poder ser um espaço de colaboração, dos estudantes tirarem dúvidas, e não necessariamente só para o professor expor o conteúdo. Então, como que aconteceria? Os alunos, né, os estudantes, eles vão assistir vídeos, vão ler textos, vão ouvir podcasts, vão ter acesso a esse conteúdo, e na sala de aula é o espaço para eles fazerem exercícios, para eles dialogarem, né? E, inclusive, também nesse livro ele traz uma questão que né, sobre no caso da sala de aula invertida, ele vai dizer que a educação à distância, ela já é por si educação, já se faz a sala de aula invertida, porque normalmente os alunos, né, os estudantes têm que ler material para depois fazer os exercícios. Mas, uma vez que eu toquei aqui na minha tese e falei da convergência, o que eu acabei entendendo é que primeiro, né, a educação ela está muito fundamentada nas relações sociais. Então, independente se é presencial, se é blended, se é à distância, são as relações que fazem, né? E o uso das tecnologias. A gente tem que pensar as tecnologias sempre como um meio, a gente não pode esquecer disso, né? Elas são um meio. Básico mesmo. Mas é porque eu acho que às vezes as pessoas esquecem. E o que eu percebi também aqui durante a pandemia foi que as pessoas estavam procurando e falando muito dessa questão do blended, quase como uma questão da instrumentalização do uso das tecnologias. Perfeito, Fernanda. Perfeito, é isso, mas Não você é? tem razão, claro. E é muito mais do que isso. Então, na minha tese, assim, até falo, né, da questão da flexibilidade, da conectividade, de uma série de aspectos, mas eu acho que no fim a gente não pode esquecer que a gente está falando de educação. E aí, eu sou também uma né, como vocês podem ver a partir da minha experiência, assim, eu tenho alguma experiência, assim, né? A maior parte da minha experiência está na educação à distância, então eu sou uma pessoa que acredito na educação à distância, acredito que é possível fazer uma educação à distância de qualidade, mas, sobretudo, uma educação que ela é fundamentada nas relações. Então, assim, às vezes, né, chega cursos, ou tem até uns cursos bastante interessantes que são autoinstrucionais e tal, é bem legal, mas assim, para mim, de fato, uma educação que está fundamentada no diálogo, está fundamentada na colaboração, né, em comunidades de aprendizagem, para mim, de fato, é o que faz mais sentido. Mas independente se é, né, educação à distância, se é educação presencial ou se é blended, a gente não pode esquecer que, de fato, a gente está falando de educação. Vou puxar um fio desse emaranhado de coisas super bacanas que você falou. De uma certa maneira, Fernanda, a gente tem uma vida blended. A gente tem uma vida de relações presenciais, nesse momento nem tanto, mas sim, mas de relações e de momentos onde você tem que fazer uma imersão sozinho. Será que o blended learning, e aí eu vou te perguntar, mas eu de verdade não sei se existe uma resposta certa, mas enfim, sua tese foi sobre isso. Será que o blended learning não vem exatamente ocupar esse lugar? E aí acabar com essa dicotomia presencial e EAD? Esse era o caminho perfeito, né? Porque também o que acontece? Mesmo que no Brasil, né, e em outros países também, mas de fato no Brasil, para a gente pensar em especial a questão da institucionalização da educação à distância nas universidades, por exemplo, que significa o que isso? Em especial a gente olhando para a questão da Universidade Aberta do Brasil. Foi criada, né, a Universidade Aberta do Brasil, e ela foi criada dentro de um departamento nas universidades, ou seja, ela estava à parte, não é? Ela não era integrada, de fato, a todos os cursos, ainda existia um mau olhar sobre a educação à distância, e isso também foi um problema logo que começou a pandemia, né? Muitos professores não quiseram assumir, não entendiam o que era educação à distância, achavam que era uma coisa menor, e isso ainda existia.
e eu tô se mencionando essa coisa do Brasil, mas aqui, por exemplo, em Portugal também ainda existe, assim, mas educação à distância, em alguns lugares ainda não valorizam o diploma, sempre tem esse olhar sobre isso, mas o ideal mesmo, essa questão, seria realmente a gente não pensar nessa dicotomia, sabe? É pensar, e aí o designer, né, educacional, e os próprios professores, porque ao fim e ao cabo, Rosa, muitos professores também, eles já fazem um designer das aulas dele, dos cursos deles, mas nem todos, né? Assim, pensa, um professor que pensa nas experiências como um todo, né, de trazer outros elementos, de trazer experiências diversas para os seus estudantes, de pensar na colaboração, de pensar no diálogo, ele já está fazendo vários percursos do design educacional. Talvez falta ali os métodos do design educacional, porque, né, como todo processo de design, existem métodos, né, o método no design, o mais utilizado é o ADI, que é um processo, né, de análise, de desenho, de desenvolvimento, de implementação, de avaliação, né, seguindo ali também alguns procedimentos, mas alguns dos professores já fazem isso, né, mas é justamente assim, para buscar esse caminho da gente não tá aqui falando, olha, agora a gente está falando de educação presencial ou de educação à distância, a gente está falando, né, de educação. Mas sobre essa questão de estarmos sozinhos, das relações, teve uma filósofa que inclusive eu citei ela na minha tese, que é a Lilian do Vale. Ela é uma filósofa, professora de uma universidade do Rio de Janeiro, agora me foge qual instituição, mas o que ela vai dizer como filósofa, e ela vai trazer essa questão, né, sobre o que é a distância na educação. E ela traz uma questão interessante, que é que em todo o processo educativo a gente precisa distanciar, né, se normalmente quando a gente está estudando, a gente distancia muitas vezes do conhecimento para de fato a gente entender. Né? E aí ela vai também trazer essa questão de que a diferença, o contrário, na verdade, da distância é proximidade. Né? Então, assim, está distante e está próximo, e não presença. Né? E o contrário de presença é ausência. Mas por que ela vai trazer essa discussão e por que eu estou trazendo isso aqui? Porque também é importante a gente pensar que na educação à distância, e essa educação, né, que eu acredito, pensar a educação mesmo, está baseado nas relações, está baseado na presença dos professores, está baseado na presença dos estudantes, e não cada um exatamente no seu espaço, assim, né? As pessoas vão estar no seu espaço físico, no seu espaço temporal, mas em algum momento elas vão trocar para poder partilhar.